E conhecereis a verdade, e o que, pessoal? E a verdade vos libertará. Que verdade é essa? De que Jesus estava falando? Geralmente a gente lê um texto bem grande, mas eu hoje gostaria de ler só esse versículo. Que verdade é essa? E a segunda pergunta que eu quero fazer é: será que você quer saber que verdade é essa? Será que nós estamos dispostos a conhecer a verdade? Porque às vezes a nossa disposição mental, espiritual, intelectual, ela é muito voltada para os nossos interesses. Então, se não é meu interesse, não me convém. Se não é conveniente para mim, não me atrai. Então a pergunta é: você realmente busca uma libertação que vem de Deus? Porque ela talvez não atraia você hoje. O que te atrai hoje são interesses outros que não os interesses de Deus. Na verdade, as pessoas procuram Deus não por estarem interessados em Deus, mas por necessitarem de Deus. Quem está entendendo isso? A maioria das vezes a gente procura Deus por uma necessidade e não por um interesse de Deus. Mas é quando eu venho por necessidade ou não, que eu acabo entendendo, se eu quiser, a verdade do Senhor. E para isso nós precisamos aguçar o nosso entendimento. Entendimento vem da alma, razão vem do Espírito. Nós aprendemos pelo Espírito Santo a razão de termos entendimento de Deus. Amém? Então põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, está escrito, dito pelo próprio Senhor Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga: eu quero ser liberto com a verdade. Eu quero entendê-la profundamente, em o nome santo de Jesus. Diga amém. Podeis nos assentar? Lá em Provérbios, capítulo 8, a Bíblia diz que são justas, capítulo 8, versículo 8 diz: são justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Amém? Então eu tenho que entender que a verdade de Deus, ela se faz necessária para a nossa libertação. Mas nós temos que perceber o que Deus está se mostrando, como que Deus está se pronunciando para nós. Ora, em Provérbios, ainda no capítulo 8, diz assim, versículo 13, leia comigo: o temor do Senhor consiste em quê? Quem teme a Deus. Quem teme a Deus, a Bíblia diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o bem ou o mal? O mal. Será que você tem aborrecido o mal? A sua natureza, ela é tendenciosa para o mal. Segundo o próprio Arão falou com Moisés, quando fizeram aquele bezerro de ouro, e Moisés desceu e viu aquela coisa toda, aquela arrumação, né, no meio de Israel. Arão foi se justificar para Moisés, e a primeira coisa que ele disse: tu sabes bem, Moisés, que este povo tem a sua natureza voltada para o mal. Ora, mas lá no Éden, Adão e Eva comeram o fruto do bem e do mal. Não foi só o fruto do mal, mas nós já tínhamos, antes do pecado original, uma coisa chamada direito de escolha, o livre-arbítrio. E o homem resolveu ser mau. O homem resolveu se afastar de Deus sem temor, sem se dar a consciência de que Deus estaria aborrecido com os seus atos. E a Bíblia diz, na época do dilúvio, por se multiplicar a maldade dos homens. Olha que coisa. O que aconteceu lá no dilúvio é que a maldade, o mal tinha se multiplicado muito no meio da raça humana, que nem hoje. Quando você passa e vê pessoas do mesmo sexo andando juntas, abraçadas, né? Se relacionando,
à luz do dia, como os apóstolos já tinham dito, a despeito daqueles que difundiriam da sã doutrina, a Bíblia diz que eles seriam nódulas e máculas, manchas, que andariam durante o dia, né, trazendo essas máculas para as pessoas, para a vida da sociedade. E é isso que nós temos visto. No capítulo 8 de Provérbios, eu estava meditando nessa verdade. Ele faz uma verdadeira romaria, se eu posso dizer assim, no sentido simbólico. Ele faz uma procura, uma devoção para achar aquilo que seria a verdade. Ele chama a verdade, Salomão chama a verdade de sabedoria. E ele diz, no verso 13, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Ora, o que mais afasta o homem de Deus é a sua arrogância. É ele achar que Deus vai simplesmente suportá-lo com tamanha infâmia, com a sua maldade, com a sua malignidade. No capítulo 21 de Provérbios, abra comigo. Versículo 1. O coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor. Este o inclina para onde deseja. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas Yahvé, o Senhor, é quem julga suas motivações mais íntimas. Quem crê assim diz amém. Então, todo o caminho do homem parece ser reto aos seus próprios olhos, mas é o Senhor que vai julgar toda a motivação do teu coração. Verso 3, praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que o oferecimento de sacrifícios. E o versículo 4 diz, olhar altivo, coração arrogante, são os sinais mais claros da vida pecaminosa dos ímpios. Então as pessoas, nessa arrogância, elas mostram que a sua vida realmente está no pecado, quando elas se tornam indiferentes à palavra, quando elas não recebem a palavra. E essa arrogância, aí no capítulo 11 de Provérbios, veja comigo, aonde ela vai dar? Vamos ver. Provérbios, capítulo 11. Abra comigo aí. Verso 2. Em vindo a arrogância, chega logo o que? A desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Quem crê? Então, quando vem a arrogância, chega a desonra. Quando você se torna arrogante, você está declarando, você está dando uma confissão de que você não quer a verdade. De que a sua verdade é mais importante, por mais que mentirosa seja, do que a verdade verdadeira de Deus. Pastor, o senhor está sendo pleonástico? Sim, porque Jesus disse, em verdade eu vos digo. Então, verdade verdadeira, as pessoas não querem saber, elas querem conduzir-se por uma verdade que são verdades pessoais, fruto de um coração arrogante, de um coração distante de Deus, de um coração insensível ao Espírito Santo. E aí nós temos que perceber o chamado do Senhor. A Bíblia fala em Lucas 15, 17, que o chamado, ele chama o faminto, ele clama, venha. Ele chama o necessitado, venha. Mas ao arrogante, ele oferece uma coisa chamada sabedoria de Cristo. Amém? Veja aí, por favor, em 1 Coríntios, versículo de número 29. Com o objetivo, olha o que Paulo escreve, de que nenhuma pessoa se vanglorie, seja arrogante perante ele, portanto, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, quem crê assim? Santificação e o que mais? Redenção. Então, a necessidade do que a Bíblia nos faz entender que essa arrogância leva à perdição,
Mas o clamor do Senhor é para que você se volte à sabedoria. O cansado e sobrecarregado, ele oferece esse alívio da sabedoria. Mas, pastor, como é que nós podemos entender uma vida pautada segundo a sabedoria, segundo as verdades de Deus? Ora, eu entendo uma pessoa que segue de fato a verdade de Deus, uma pessoa que crê na misericórdia de Cristo. Amém? Primeiro ponto, ela crê na misericórdia de Cristo. Ela está disposta a vivenciar a misericórdia de Cristo, tanto para a vida dela, como para a vida das pessoas que estão ao seu derredor. Elas estão sempre disponíveis ao perdão, tanto para com ela, como para o próximo. Pessoas arrogantes acham que são o centro das coisas. E essas pessoas que se acham o centro das coisas, elas acham que não devem dar o perdão, não devem perdoar o seu próximo. Elas têm um nível, digamos assim, pontuado de coisas que elas podem, até isso aqui elas podem perdoar, e disso aqui para frente elas não perdoam mesmo. Como se elas fossem a palmatória de Deus para corrigir pessoas. Irmão, se o teu irmão pecar contra ti, o que a Bíblia fala? Hein? Perdoa ele. Quantas vezes? 70 vezes 7. Se ele bater a tua face, oferece o quê? A outra. Mas o arrogante não faz isso, irmão. O arrogante, ele não tem condição de fazer, porque ele não entende a misericórdia de Cristo. Ele não entende a justiça divina, segundo pilar, que eu tenho que entender para perceber na minha vida a verdade, a sabedoria de Deus. Primeiro é a misericórdia, diga misericórdia. Segundo é a justiça. Se eu não entendo a justiça de Deus, não sou eu capaz de vivenciar ou de ser justificado por meio da fé. Entendeu? Abra aí, por favor, em Filipenses capítulo 3. Olha que coisa linda Paulo escreve. Versículo 8. Perdão, versículo 7. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus. Quem entende isso? Sem arrogâncias. Quem entende que há uma superioridade em conhecer Jesus, em se aproximar do Mestre, que é muito melhor do que casamento, é muito melhor do que riqueza, é muito melhor do que casa nova, do que carro novo, é muito melhor do que bens materiais, é você enriquecer conhecendo Jesus. Amém? E aí a Bíblia diz, a superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. E ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Quem quer ser ressuscitado por Cristo, diga amém. Mas você tem que entender isso. Você vai ter que compreender a justiça divina. Você vai ter que assimilar na sua vida a justiça divina. Eu não posso medir a justiça divina pela minha justiça pessoal. Sabe, eu sou talvez muito arrogante no tocante à prática da justiça. Eu posso ter o meu entendimento pessoal sobre como praticar a justiça, principalmente para o outro. Mas quando eu falo de mim mesmo, talvez eu seja mais misericordioso do que para o outro. Talvez não. Há pessoas com depressões, com angústias atrozes, que elas são muito algozes quando vão se autocondenar. Há pessoas que chegam ao ponto de dar cabo da vida, por quê? Porque é uma visão atroz em relação a si mesmas. Elas acham que não são dignas de misericórdia, que não são dignas do amor, que não são dignas da ação de Deus, do Espírito Santo, quando na verdade o alvo de Deus é o homem. Deus, ele mirou para você e disse: eu vim para todo aquele que crê
seja salvo. Amém? Então ele quer salvar você, independentemente de tudo que você foi ou é ou quer ser, ele quer salvar a sua alma. Ele quer fazer que você entenda essa justiça. Agora, a paz de Cristo, ela nos foi dada mediante esse entendimento. Se você não tem paz. A santidade de Cristo nos foi trazida por meio e por reflexo do entendimento. Se eu não entendo, eu não vivo a santidade. Como que eu vou ter uma coisa na minha vida que eu não consigo perceber? Eu vou falar 1000 coisas aqui, você não vai perceber nunca a santidade. Porque você teria que buscar com sabedoria, com verdade. E a verdade mais verdadeira, ela não se espalha aqui pelo ar, sonoramente não. A verdade mais verdadeira está dentro de você. Por isso que lá o profeta Jeremias, no capítulo 17, ele diz que Deus sonda e esquadrinha o coração dos homens para dar a cada um conforme as suas obras. Então eu tenho que perceber que Deus não vai ouvir apenas o que eu estou dizendo, mas o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, aquilo que eu realmente creio. Como que eu vou receber o amor de Cristo se eu não tenho conhecimento da sabedoria? Se eu não tenho conhecimento da verdade? Como que eu vou vivenciar o amor de Cristo com o meu próximo, com os meus irmãos, com a minha igreja, com o meu pastor, com o meu ministério? Como que eu vou vivenciar com a minha família se eu não entendo a verdade de Deus? A minha alma não foi ganha enquanto eu não entender. Enquanto você for bruto espiritualmente e não entender a misericórdia, diga a misericórdia, a justiça, a paz, a santidade, diga o amor, nada disso você vai reter. Você pode ser como Pedro. Pedro era uma pedra bruta, que foi sendo lapidada, e um dia ele chega para Jesus, e Jesus falando com Pedro, coisa interessante. Pedro diz: Senhor, eu não deixarei que te crucifiquem. Eu vou estar lá para impedir isso. E Jesus o repreendeu. E disse assim: afasta-te de mim, o quê? Satanás. Mas por quê? Porque Pedro andou 3 anos com Jesus e ainda não tinha entendido. Ele não entendeu Jesus que andou sobre as águas, ele não entendeu Jesus que multiplicou pães e peixes, que curou o cego, o paralítico, o coxo, o manco, que ressuscitou Lázaro. Ele não entendia o ministério de Jesus. Como talvez você não entenda o chamado de Deus para a sua vida. É para que você receba esse espírito, essa verdade que santifica, que purifica, que lava, que restaura a alma. Mas enquanto você não entender, enquanto você for essa pedra bruta, você pode vir à igreja, como Pedro estava lá com Jesus, andando no meio da obra grande que Jesus fez, vendo todos os milagres. Gente, foi muito milagre, sim ou não? Quem aqui podia ver, né? 2 pães e 3 peixinhos se multiplicando para a multidão toda ser alimentada. É interessante que ele viu tudo isso, ele viu a pesca maravilhosa, ele andou sobre as águas. Pedro poderia ser o cara mais crente, mais convertido, mais acertado, mais seguro, mas quando você vai olhar Pedro, ele nega Jesus quantas vezes? Jesus olha para ele e diz: Pedro, antes que o galo cante pela manhã, tu vai me negar 3 vezes. E mesmo sabendo, o que é mais interessante, é que mesmo sabendo, diga assim, mesmo que eu saiba, que o pastor Jesus fale, que o missionário fale, que o Espírito Santo fale, mesmo que eu saiba a verdade, se eu não entendo a verdade, eu vou praticar o mal. E está aí a prova cabal, é que Pedro, sabendo que Jesus falou que ele iria negá-lo 3 vezes, na oportunidade de não negar, ele nega. Ele podia ter lembrado: peraí, está aqui a oportunidade. Eu não disse que amava o Senhor? Eu não disse que Ele é o meu Senhor, que eu estaria com Ele na hora da tribulação, da dor? Não foi eu que me ofereci para dar minha vida por Ele? Então agora eu tenho a oportunidade de dá-la. Mas naquela oportunidade ele disse: eu não conheço ele. E quando o apertaram, eu nunca vi esse homem na minha vida. Aí o galo, cantou.
E Jesus olhou para Pedro. Olhou para Pedro, como olha para você todas as vezes que, mesmo sabendo a verdade, você nega. Nega a verdade. E aí, olhe para mim, que a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Irmão, isso é covardia, saber a verdade. E na hora de ser testado, você recua, você amarela diante da tribulação, das paixões, dos desejos, das amizades, das concupiscências da vida. Você recua. Que amor é esse? Que verdade é essa tua? Que tem tempo de duração, que tem espaço de tempo. Não, eu passei um tempo na presença de Deus, agora já não consigo mais, já não tenho mais forças. Será que esse já não tenho mais força é verdade ou é mentira do diabo? Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Amém? É Jesus que é a nossa força e a nossa fortaleza. Eleva os meus olhos para onde? Para a terra ou para os montes? Para o alto. Porque o relacionamento com Deus não é na horizontal, é na vertical. Tenho dito isso essa semana toda, irmão. Não dá para falar com Deus olhando para frente. Você tem que olhar para o alto, porque Ele é grande Deus. E aí, qual é a verdade que você acha dentro de si mesmo? Os seus próprios conselhos, os conselhos dos seus amigos, dos escarnecedores de Deus, dos escarnecedores da palavra de Deus, que vêm até você para desviar o teu coração do Senhor? Paulo disse, em Cristo eu digo a verdade e não minto jamais. O mesmo Paulo disse, não prego eu para agradar os homens, mas sim a Deus. E o próprio Jesus, no capítulo 8 de João, ele diz, eu não sou cá de baixo, eu sou lá de cima. Vocês não me entendem porque vocês são filhos do diabo. Porque acreditam na mentira, vivem a mentira. E o diabo é o pai da mentira, irmão. Se você está vivendo uma mentira e não a verdade, você não é liberto. Quem está entendendo isso? Você não é filho de Deus enquanto você não se desvencilhar da mentira. A religião, muitas vezes, ela é uma mentira. Por quê? Porque dependendo de qual seja, ou quais sejam os motivos que te levam à religião, tudo pode apenas ser uma mentira. Depende do teu nível intelectual, da tua razão de servir a Deus, depende da tua formação espiritual, depende das verdades que você absorveu pelo Espírito, daquilo que o Espírito Santo tem testificado na tua vida, na tua alma, e você tem entendido e tem vivenciado, e que isso tem feito você se desvencilhar do mundo e do mal, e tem tirado de você as desculpas de não servir a Deus. Quem está me entendendo diz amém. Está difícil? Diga assim, a minha arrogância, ela vai sempre preceder a minha queda. Abra em Provérbios 16, verso 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do Espírito, não é do Espírito Santo, porque aí o Espírito é com E minúsculo, e nós entendemos que é o Espírito humano. Então a soberba ou arrogância precede a ruína. E a altivez do espírito é o quê? A queda. Melhor é ser humilde de quê, pessoal? De espírito, com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Quem atenta para isso? O que atenta para o ensino acha o quê? O bem. O que entende o ensino da palavra acha o bem. E o que confia no Senhor, esse é o quê? Feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento, para aqueles que o possuem, é fonte de vida, mas para o insensato, a sua estutícia lhe é castigo. Entende ou não entende? Então, eu vejo várias pessoas que tiveram oportunidades grandes de serem sábios,
de serem inteligentes, de vivenciarem o melhor de Deus, mas não quiseram, porque se atrelaram à mentira, se conduziram pela inverdade do seu próprio coração. E quando a Bíblia fala sobre o coração do homem, né, eu vejo hoje isso, eu falei até no seminário. Gente, presta atenção numa coisa. Eu vejo muitas igrejas dizerem que o que importa é o quê? Coração, né? Será que é isso mesmo que importa? Eu acho que desde que Deus vai me pegar e vai me dar um corpo de glória, e desde que eu entendo que todo o procedimento meu físico, ele tem um significado muito grande no espírito, porque a Bíblia diz que eu não posso pegar meu corpo e me prostituir, porque eu vou tornar o corpo de Cristo o corpo de uma meretriz. Então Deus se importa sim com esse corpo aqui, amém? Não é só o coração. E por causa dessa inverdade, as pessoas deixaram de entender que do coração procede tanto o bem como o mal. Elas deixaram de entender que o coração do homem é corrupto, que o coração do homem é perverso. O que importa é o coração? Não. Pela graça de Deus sois salvos mediante a vossa fé. Essa fé salvífica vem pelo meu entendimento. E o meu entendimento nasce lá na minha razão, lá no meu espírito, que é unido ao Espírito de Deus. Quando eles se unem, o Espírito de Deus, ele traz razão espiritual para mim. Isso vai atingir a minha alma, porque a mudança vem de dentro para fora. Isso vai atingir a minha alma. A minha alma vai ser tocada pelo Espírito Santo quando essa razão espiritual da Bíblia, quando esse ensinamento da Bíblia, que é santo, que é puro, que me torna lavado, começa a dirimir padrões de ética, de moral, de respeito, condutas que eu não tinha no mundo, ou que eu não podia ter no mundo por causa das amizades. Então, de repente, eu começo a ser conduzido pelo Espírito a uma conduta diferente, a um pensamento diferente, a um desejo diferente. E toda lascívia sai, e toda prostituição sai, e começa a sair, então, coisas que são maliciosas. Eu começo a perceber a riqueza do conhecimento de Deus na minha alma. E na prática desse conhecimento, o meu corpo, ele torna-se motivo de glória a Deus. Porque eu vou revestindo, eu vou limpando as chagas do meu passado, a sujeira, a imundície do meu pecado, vão sendo tiradas de mim. As vestes são trocadas. Gálatas 3 diz que nós recebemos as vestes mais brancas, as vestes, somos revestidos de Cristo. Segundo o Apocalipse capítulo 3, quando fala, olha, vocês têm que ter as vestes mais brancas que a neve, João falou. Revelação de Jesus a João é que tinha que ter colírio para os olhos também. Tinha que ter entendimento e tinha que ouvir o que o Espírito fala. O Espírito não fala aqui no teu ouvido físico apenas não, irmão. O Espírito de Deus está falando pela minha voz na tua audição física, mas antes dele falar, antes da minha voz chegar a você, a voz mais rápida do que a minha já entrou no teu espírito, já está dentro da tua alma, trabalhando e tentando te convencer do pecado, juízo e justiça de Deus. Ele está trabalhando dentro de você, enquanto eu estou trabalhando fora de você. Porque o que eu não posso fazer dentro de você, o Espírito Santo está fazendo agora. E qual é a motivação de Deus? É que nós sejamos transformados pela verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará de coisas que eu estava pegado, irmão. Sabe? Essa imoralidade, essa pornografia humana tem que sair de mim. Eu não posso mais vivenciar isso. Eu tenho que sair desse pensamento. Eu tenho que amar as primícias de Deus, amém? E eu tenho que ser primícia de Deus. Ao vir à igreja, ao cultuar o Senhor. Diga assim, eu tenho que ser de Jesus. Diga, eu tenho que crer no poder de Jesus na minha vida. Que Ele pode construir, não sobre areia, mas sobre o seu próprio alicerce,
que é a grande pedra angular. Sobre a rocha, uma casa edificada. Amém? Porque nesta casa edificada, eu tenho pão. Diga, eu tenho pão. Eu tenho pão para comer. O pão da vida. Quem lembra? Lá em João, capítulo 6, fala sobre isso. O pão da vida. Eu tenho água para me refrescar. Lá em João 4 fala sobre a água que refresca a nossa alma. Lá em Mateus 23 diz que ele nos leva a pastos verdejantes e refrigera a nossa alma. Por que ele não refrigera o nosso corpo? Poxa, quando eu quero refrigerar o corpo, eu vou lá no banheiro, abro o chuveiro, ou então eu mergulho no rio, ou mergulho no mar, e está tudo bem resolvido, não está? Porque vem o refrigério da água sobre o meu corpo. Mas tem gente, irmão, que entra para dar 7 pulinhos no mar, né? Tem gente que fica fazendo 1001 piruetas para poder se refrescar, se refrigerar com coisas que são materiais. Para muitas pessoas, essas coisas refrigeram a sua alma, mas não. Se fosse assim, eles não seriam tão vazios de si mesmos, tão vazios de Deus. Aí ele diz, refrigera a minha alma. Por quê? Porque é próprio Deus que vai refrigerar. Ele é que tem a única água. E ele ofereceu a uma mulher samaritana, olha mulher, se tu beber desta água, se tu se banhar com ela, tu vai ter sede, tu vai ter calor. Mas se tu beber da água que eu te dou, a água da vida, tu nunca mais terá sede. Porque ele tem a única água que te refrigera. E é interessante que Pedro fala sobre o leite, o puro leite para o crescimento. Nessa casa de Deus tem leite também. Nessa casa de Deus tem alimento sólido para aqueles que são adultos, segundo a carta aos Hebreus, capítulo 5. Alimento sólido para quem é adulto. Quem não é, quem é bebê, é o leite. Mas quem é adulto, e eu falo aqui adulto não na idade, mas na maturidade espiritual. Há pessoas que passam 10, 15, 20 anos na igreja e continuam ameninados. Ainda fica, pastor, 6 horas por mim. Pastor, dá para vir me pegar em casa? Ei, pastor, estou precisando de oração. E aquela parte da Bíblia que diz, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, que em secreto o Pai te recompensa. Cadê? E aquela outra que diz, não há nenhum mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. Será que o pastor é que é o mediador? Por que nós elegemos super-homens na terra para ser nossos mediadores? Sim ou não? Você acha que eu posso dar conta da sua alma? De jeito nenhum, irmão. Eu não posso dar conta da sua alma. Quem morreu na cruz por você foi Jesus. Ele é o único mediador entre você e Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim ou por Ele. Por Ele, Jesus. Ah, mas você ouve falar de A, de B, de C, e as pessoas se mostram como verdadeiros cristos, porque Cristo quer dizer ungido, né? E eles se apresentam como ungidos. Hoje eu tentei passar a minha mensagem do seminário teológico, eu tentei passar para tanta gente, aí eu comecei no celular, apóstolo, aí eu digo, rapaz, mas como tem apóstolo, Jesus? Na Bíblia só teve 12, né? Pelo menos assim, mais conhecido, só vi 12. Né? Aí eu digo, vamos lá, diáconos, aí veio um bocado, evangelista veio um bocado, pastor veio um bocado, aí eu fui vendo, missionário veio um bocado, aí eu digo, rapaz, deve ter mais alguma coisa, vamos lá. Patriarca, eu já ouvi falar desse nome patriarca por aí, vamos lá, patriarca. Mas como tinha patriarcas? Jesus, como tem deuses nessa terra? Como tem gente querendo ser Jesus? Vem para cá, Fortaleza, vem para cá, Brasil. Não, irmão, vai para Jesus, vai para o céu. Amém? Ele é que é o caminho. Se eu não tivesse conhecido Jesus, eu não seria salvo. Maria também precisou dizer, meu Senhor e meu Salvador. Aquela que vocês dizem que é virgem não é, porque ela teve filhos e filhas depois de Jesus. Aquela que aceitou o próprio filho para ir para o céu, irmão.
A gente fica colocando deuses, santos, né? A gente fica colocando pessoas e coisas e imagens, e a Bíblia diz que tudo isso aí é idolatria, irmão. Você não pode nem idolatrar homens, nem a imagens, nem a ministérios, nem a coisas, nem a bens materiais. Isso é o descaminho da falta de sabedoria do homem, da falta de entendimento do homem, que busca saciar seus desejos e não a vontade de Deus. E segundo o apóstolo João, no capítulo 1, nós não nascemos da vontade do homem. Então, se você fizer a sua vontade, você vai para o inferno. Não nascemos em Cristo do sangue do homem. Então, ninguém pode, nem teu pai, nem tua mãe, pode dar a tua salvação. Nem da vontade da carne. Então, não é eu satisfazendo meus desejos que eu vou para o céu. Quem entende isso? Mas da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, segundo Romanos 12, ela é pura, santa e agradável. Quem quer ser assim? Puro, santo e agradável? Então vê o versículo anterior, no 1, porque esse foi o 2, diz assim, ó. Olha o que diz. Este é o vosso culto racional. Amém? Na parte anterior do versículo diz que isso é uma questão de razão. Pastor, onde está essa razão? Culto racional é aquilo que eu entendo pelo Espírito. Quando você canta em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Você acha que espírito e verdade é o quê? Espírito e verdade é receber a revelação do Espírito Santo unido ao nosso espírito, que está dando à nossa alma o entendimento para a mudança de tudo, inclusive do nosso corpo. A nossa maneira vil, arrogante, presunçosa, jactanciosa de viver. Achamos que somos, aqui na terra, os melhores. Gente, o melhor é Cristo. Amém? Miserável homem que sou, e não o melhor que sou. Sou um miserável homem, que careço do Senhor, que careço da glória. Careço que o Espírito Santo me traga entendimento, porque a qualquer momento o diabo, que é inimigo da nossa alma, ele quer inverter valores, conceitos, preceitos que são necessários para a nossa alma ser salva. O tempo todo ele fica mentindo no teu ouvido, usando pessoas e coisas e situações para que você seja ferido na alma, atingido na alma, constrangido na alma a sair da casa de Deus, ou melhor falando, a deixar de ser casa de Deus. Porque a casa de Deus não é essa. A casa de Deus somos nós. Nós somos templo, nós somos casa do Espírito Santo. Quando Ageu falou que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Quem lembra disso? O templo de Salomão estava no chão. O templo de Zorobabel, levantado Zorobabel, estava lá, meio carcomido, meio decaído, meio destruído. E Herodias vem e dá uma reformadazinha, né? Herodes vem e dá uma reformada para poder deixar aquele templo arrumado. E todos se vangloriavam olhando para o templo. E Jesus disse: se vocês estão vendo essas pedras, essas coisas que vocês tanto cultuam, eu digo a vocês, não ficará pedra sobre pedra. E acusaram ele de querer destruir o templo. E ele disse: se vocês destruírem esse templo, eu o reedificarei em quantos dias? 3 dias. Ele falava daquilo que até hoje você não entendeu de si mesmo. Ele falava dele mesmo. Ele dizia: eu sou templo. E quando vocês me matarem, eu vou ressuscitar o 3º dia. E quando Ageu falou da glória do segundo templo, ele estava falando não do templo levantado por Zorobabel ou por Herodes, não, e nem por esse aí que fizeram em São Paulo, que dizem que é Salomão, Samilão, sei lá, o são deles lá. Não! Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quem crê assim diz amém. Ele estava falando que a glória da segunda casa, que somos nós, será maior. Se aquele templo de Salomão foi tão glorioso, imagine como será o corpo de glória que você vai receber.
Como será a glória do céu? Como será viver em Cristo? Como será a eternidade com Deus? Como é ser revestido por completo daquilo que é perfeito, daquilo que é santo, daquilo que é poderoso, daquilo que é majestoso, daquilo que é completo de tudo, irmão. É isso que você e eu vamos vivenciar. Por isso que nós temos que ser adornados pelo Espírito. Por isso que temos que ser trabalhados pelo Espírito, limpos, purificados, porque o Espírito Santo não habita em templos sujos, em casas sujas, em vasos sujos. Isso é uma questão de sabedoria, quem entende isso? O arrogante, ele quer sempre ensinar o caminho. Ele se separa de Deus e se gloria das suas próprias práticas injustas. Ele engana-se a si mesmo e conduz outras pessoas ao engano, porque a Bíblia diz que é um cego levando o outro para o mesmo abismo. Começa assim: eu acho que. Eu acho, irmão, não é fundamento, não é base para a salvação, amém? É notório que quem acha é porque está ainda procurando. Quer achar alguma coisa. A fé é uma certeza, amém? A fé é aquilo que eu tenho certeza. E como eu disse a vocês, a fé é uma certeza de coisas que nós não vemos. Quando a gente começa a ver as coisas ou querer vê-las na nossa vida, a gente deixa de ter fé. Porque se eu preciso ver para crer, isso não é fé. O apóstolo Tiago disse: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E quando ele fala isso, ele está falando de transformação de vida, de mudança, metanoia. Ele quebrou o eu, esvaziou e foi preenchido pelo Espírito, amém? Para terminar, queria que você pensasse comigo assim: diga, essa casa, segundo o profeta Isaías, ela tem o vinho de Deus para alegrar, para animar. Diga, ela tem bons frutos para deliciar, segundo Cantares, amém? Essa casa tem mel para nos fortalecer, quem crê assim? Uma casa cheia de sabedoria, ela tem o pão, ela tem a água, ela tem o leite, ela tem o alimento sólido, ela tem o vinho, ela tem os bons frutos, ela tem o mel para ser forte, ela não pode dizer que é fraca. Se você é uma casa cheia de sabedoria, você jamais vai conhecer a tristeza, você jamais vai se dar por vencido. E a Bíblia ainda diz: diga ao fraco, eu sou forte. Como eu queria que vocês tivessem gritado isso. Cantares 5:1 diz: comei e bebei fartamente. Ele não está falando da voracidade que nós tratamos o prato de comida no self-service. Eu queria que todo crente tivesse a fome que tem quando chega na casa do outro. Hein? Eu queria que você tivesse essa fome no tocante às coisas de Deus. A voracidade, sabe? Essa coisa assim, de chegar e dominar tudo, e é tudo meu. E por mais que você não queira comer, você enche o prato, irmão. Nem que seja para não deixar o outro comer. Olha, quando o crente vai comer, eu saio de perto. O povozinho, né? Vai ter uma coisa que todo mundo... Eu digo, irmão, vai ser servido mão a mão, porque se for para todo mundo se servir, vai ser um problema danado. No encontro com Deus, eu me lembro que era assim, o pessoal passava e eu estava lá servindo, com aquela gorrinha na cabeça, servindo todo mundo. Aí eu botava uma, duas e ficava olhando para a pessoa passar. Aí a pessoa não passava, ficava com o pratinho ali. Eu digo, cara, ainda tem mais 6 coisas para lá, vai encher esse prato. Pastor, bota mais um pouco. Eu digo, ô irmão, eu vou botar, mas eu acho que tu vai deixar, quer ver? Aí quando chegar lá na ponta, estava aquela montanha, sabe, aquele monte de sinais, sei lá o que, não é sinais não, é sinal mesmo, sinal de glutonaria. E aquele monte sinal de glutonaria ficava aqui, e o cara aqui atrás tentando devorar aquilo tudo, mas ele não tinha estômago para aquilo tudo, porque é desumano ver aquilo.
E eu ficava vendo e disse, meu Deus, como o homem é insensato, né? Ele nem percebe que isso é muito mais do que ele necessita, mas tem gente que não tem nada disso para comer hoje. Mas eu queria que você tivesse essa fome de Deus, irmão, de querer correr na frente do outro, porque a Bíblia diz que quem ganha é quem chega na frente, não é quem chega lá atrás. Nós temos que correr como um atleta que se prepara para chegar lá. E aí, diga assim, e aí? Comer e beber fartamente é ser forte. Quando Salomão escreve isso no capítulo 5, verso 1, ele dá esse dizer, come e bebe fartamente. Ele não está, sabe? É uma visão simbólica, profética para nós que temos que nos alicerçar no Senhor. Nós temos que entender a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a presença do Senhor, a paz, a santidade, o amor, o poder de Cristo, como alicerces, como colunas, para que a gente seja uma casa edificada. Amém? E aí, esse pecado abominável, que é a arrogância, tem que sair, tem que ser arrancado. É um veneno do inferno. O diabo foi tão arrogante que ele quis ser o quê? Como Deus. Ele quis destronar o Senhor. Isso é uma arrogância. Tem pessoas que são arrogantes, né? Querem tirar o marido da outra, ou a esposa do outro, ou a ovelha da igreja do outro ministério, ou, né, porque toda ovelha é de Cristo. Mas a gente fala assim porque a gente tem um zelo. E aí é uma arrogância, quem é o melhor, quem é o maior, qual é o templo maior, qual é o não sei o que maior, quem tem mais, quem tem menos. Ah, irmão, isso dá um nojo. Dá um nojo, sabe? Eu entendi o Apocalipse quando a Bíblia diz, estou a ponto de vomitar. Quando fala da igreja laodiceana, que é dessa época nossa, arrogante, que diz, rica sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada, acha que está tudo bem, que não tem mais humildade para reconhecer os seus próprios erros, de voltar atrás, se dobrar, e crer no que está lá em Crônicas, se o meu povo, o quê? Se humilhar, orar, se arrepender e buscar, eu ouvirei sua prece e sararei. Não estou mais querendo ouvir essas palavras. Isaías diz, quem deu ouvidos à nossa pregação? Paulo falou a Timóteo que eles não dariam ouvidos à sã doutrina nos últimos dias. Então a gente vive falando textos e mais textos, mas que parecem ser apenas textos. E serão só textos, serão só palavras jogadas ao vento, se agora mesmo o Espírito Santo não conseguir, por sua própria escolha, convencer você. Porque eu sei que ele está trabalhando, mas ele nunca vai forçar você a nada. Agora o seu espírito tem que racionalizar junto com Deus, junto com o Espírito Santo. Você tem que encurvar-se diante da soberana palavra. E você racionalmente tem que entender que isso aqui é um culto a quem? Ao homem ou a Deus? Helena Blavatsky disse que seria um culto aos homens, que os homens seriam amantes de si mesmos. Como disse Paulo, a visão da nova era seria esta, que os homens cultuariam a si mesmos. E na verdade, quando eu vi a primeira vez, lá nos anos 90, sobre o movimento da nova era, eu estive até no Paraná, tentando conhecer um pouco disso, tentando, perceber qual seria a armadilha do diabo. Eu pensava apenas no fisiculturismo, eu pensava que apenas seria uma questão de assédios, de sensualidades, de roupas, imorais, como nós vemos hoje, mas não é só essa questão, não. Sabe qual é a pior questão? E aí eu quero esclarecer isso para vocês. É que os ritos e as liturgias das igrejas viraram ao inverso. Antes cultuavam a Deus, hoje cultuam os homens. Ou seja, ou eles estão cultuando a pastores e grupos de louvores, que deveriam ser adoradores do Senhor, deveriam ser ministros da parte de Deus, para levar os homens ao Senhor e não a eles próprios. Ou então esses homens estão querendo se agradar de suas igrejas,
ou de congregações, ou de ministérios, estão sempre à procura de qual seja o melhor de todos. E eles vão para a igreja e querem ter aquela experiência diferente. Se tiverem, ali é o lugar. Mas a Bíblia diz, quando disserem para vocês, este é o lugar, ou aquele é o lugar, é o dia, é o momento que o Senhor está voltando. O que é que se diz hoje? É aqui, não, é ali, não, é acolá. Tem crente de batata grossa, de tanto correr atrás de pastor, de igreja, de ministério, irmão. Cadê a tua comunhão com Deus? Cadê a tua comunhão com o Espírito Santo? Não, pastor, eu preciso de muita gente perto de mim. Eu preciso, por favor, vem cá todo mundo. Hoje eu estou carente, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, Francisco, também, vem. Pode ficar no teclado, só 4 aqui, tá bom, senão vai dar calor. Não estou te rejeitando não, viu? Ah, fica aqui ao redor. Aqui também. Vocês, aqui ao redor, cara, aqui assim, fechando. Vocês estão entendendo isso aqui? Tem gente que acha que isso aqui é necessário. Para que você seja grande diante de Deus, você não precisa nem de A, nem de B, nem de C, nem de D. Sabe o que você precisa? Do Espírito Santo. Porque Elias era um eremita, vivia no deserto. Eliseu também foi um eremita que viveu no deserto. João Batista, o maior profeta, segundo Jesus, viveu no deserto, sozinho. Pregava, vivia mais só do que acompanhado, irmão. O próprio João Batista e os profetas do passado, você vai ver a história de cada um deles. E você vai ver os apóstolos, como andaram só muitas vezes, como tiveram momentos assim difíceis. Isso aqui é muito bom, é comunhão. Preciso estar junto dos meus irmãos, porque a Bíblia diz como é bom que os irmãos vivam em união. Koinonia é importante, mas eu digo para vocês, não é Ele que me dá salvação, não é Ele, não é ela, nem ela, é Jesus. E se eu não aprender a ser um eremita na minha fé e não depender de ninguém, só do meu relacionamento com Deus, eu não vou para o céu, obrigado. Eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo, irmão. O motivo da sua fraqueza não é as pessoas, não é o mau testemunho de alguém, não é porque alguém chegou e insistiu com você para você cair. Porque tentação vem para todos, ou não? Será que é só eu que sou tentado aqui? Não. A Bíblia diz que não há tentação que possa vencer a nossa vida espiritual, mas a nossa vida carnal, sim. Se eu sou espiritual, ou seja, se eu vivo conduzido pelo Espírito de Deus, eu venço tudo. Isso é estar em Cristo. Agora, se eu não dou ouvidos à voz do Espírito Santo, eu sou vencido todos os dias. E o meu enfado, o meu cansaço, a minha neurose espiritual é essa, que eu não sei por que o irmão lá está dizendo glória a Deus, o outro está dizendo aleluia, o outro está falando em língua, o outro está expulsando demônio, o outro está curando enfermo, o outro está não sei o quê, e eu não consigo nada. Parece que eu não sou ninguém, parece que Deus não quer nada comigo. Não é, irmão. A verdade é que aqueles irmãos estão andando no Espírito e não estão satisfazendo as concupiscências da carne. Estão rejeitando a si mesmo todos os dias. A Bíblia diz que aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Eles estão tendo uma atitude de fé que você precisa ter para voltar-se a Deus e a ter comunhão com Ele. Amém? E conhecereis o quê? A verdade. Você quer conhecer a verdade? Só ela vai te libertar. A verdade de Deus eu acabei de falar para você. Mas a sua verdade, por que você é frio e calculista? Por que você é desprendido das coisas de Deus e agarrado com as coisas do mundo? Por que é tão difícil passar 1 hora com a Bíblia e é tão fácil ficar 10 horas no celular, no Facebook, no WhatsApp e não sei o quê? Por que é tão fácil gerar amigos lá de fora e não ter amigos nenhum aqui dentro? Por que para você, Cristo não simboliza o que Paulo disse? Porque você sempre está contabilizando o que você está colocando, o que você está fazendo para Deus, para a igreja. E lá fora, quando você era do mundo, você nem se importava o quanto investia. Por que somos tão, fisicamente despreparados para Cristo, mas
para o pecado estamos geralmente disponíveis. Qual é a sua verdade quanto a isso? Não olhe para o irmão do lado, não se sinta acusado pelo outro. Mas lembre-se, existe uma verdade que você não quer reconhecer, que faz de você uma pessoa menos que você deveria ser para Deus. Que faz de você uma pessoa muito desinteressada com as coisas do Senhor. E não é distância de igreja, não é distância de pastor, não é distância de ninguém. É a sua distância da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com o Espírito Santo. Entende isso? É a sua dedicação. Eu queria terminar só com essa frase do salmista. Ele disse: Senhor, o zelo, diga o zelo, pela tua casa me consome. Você entende isso em relação a essa casa que é você? Tenha zelo. Seja consumido pelo zelo. Os teus olhos são janelas da alma, então olhe para onde os teus olhos estão olhando. Olhe no espírito para onde os teus olhos físicos estão levando a tua alma. Tenha razão bastante para rejeitar o que você vê e viver pela fé no que você não vê. Para ter a certeza nas coisas que você espera do Senhor. Porque os que esperam no Senhor, o que acontece? Eles vão correr e não vão cansar, vão caminhar e não vão fadigar. Os que esperam no Senhor vão alcançar a benevolência, as benesses de Deus, a promessa do Senhor. Eu não gosto muito de citar Abraão, porque parece igreja X. É porque tem uma arrumação que tudo é Abraão, 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 Abraão. Às vezes eu nem falo em Abraão. Mas Abraão é um cara legal. Amém, pessoal? E quando Abraão, eu não vou falar gesticulando, não, vocês acertam. E quando Abraão, ele vai ao sacrifício, a única certeza que ele tem é a certeza da sua esperança. É a única. Os seus servos dizem: aonde está o animal para o sacrifício? Eu creio que naquela hora o pai olhou para o filho, ficou imaginando: meu Deus, se eles soubessem quem é o sacrifício, se a minha mulher soubesse que eu peguei o filho dela para isso. Mas a resposta de Abraão foi a resposta que nós temos que dar todos os dias: Deus proverá. Deus vai prover. Eu não estou vendo não, mas Deus vai prover a saída, o escape. Deus vai prover. E quando Abraão pegou o cutelo e colocou, Joelma, para matar aquele menino, imagina, seu esposo pega o Jonas, sem você saber, e leva para um monte do... Jonas não fica traumatizado, pelo amor de Deus. É só, viu? Só brincadeira do pastor, tá? Aí pega e leva para um monte para sacrificar. E todo mundo pensa: cadê o animal? E ele diz: eu sei que o sacrifício é meu próprio filho. E quando ele chega lá em cima, que ele pega o cutelo e levanta para imolar, para matar o filho, o Senhor Deus grita e diz: Abraão, Abraão, não mates o menino, porque agora sei que verdadeiramente tu temes ao Senhor, porque não negaste o teu filho. Amém? Agora eu sei que você teme. Temer ao Senhor é obedecer incondicionalmente a Ele. É obedecer cegamente a Ele. Por que cegamente? Porque a fé é o que eu não vejo. Entende? Aí de repente ele ouve um balido. Ele ouve um cordeirozinho fazendo bé, bé. Faz comigo, vai. Bé, vai. De novo. Ah, que bé fraco é esse, gente. Vamos lá. 1, 2, 3.
Vocês estão mais para bode do que para ovelha, hein? Oxi. Mas quando ele ouve aquele bé, sabe o que ele pensa? Está aí o Cordeiro de Deus para a salvação do meu filho. E quando você pensava que ia morrer, Jesus veio, o Cordeiro de Deus veio, e ele fez bé na cruz, para que você visse em Jesus o Cordeiro de Deus, que foi morto para sacrifício, a fim de que nós vivamos. Nós somos Isaque, que iríamos morrer por causa do pecado, mas ele veio como Cordeiro para o nosso lugar. E se há uma verdade na história de Abraão, é essa. E não os milhões de dólares que isso rende. Porque isso rende tanto dinheiro na mente, na língua de pastores que só pregam riqueza, irmão. Por que eles não esclarecem aos seus membros, às ovelhas, ao povo, que aquela simbologia era para o sacrifício de Jesus? Era uma demonstração viva da promessa que foi alcançada lá na cruz. Amém? Abraão creu, e isso o justificou. Quem crê em Jesus é justificado para a glória. Amém? Se você entendeu com a razão do Espírito, e a tua alma, ela percebeu, ela entendeu isso tudo, fique de pé, vamos orar agora. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra, e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.